O TBC Memória interrompe as férias para apresentar um episódio inédito. É um programa especial, com aproximadamente 1 hora de duração, para homenagear o mais importante intelectual goiano vivo. Trata-se de Valdomiro Bariani Hortêncio, que está completando 100 anos de idade. É o TBC especial Bariani 100 mais. Para falar sobre a vida e obra de Bariani, convidamos o diretor cultural do Instituto Educacional e Cultural Bariani Hortêncio, o Paulo Roberto Silva, ou Beto. Olá, Beto, um prazer ter você com a gente aqui no TBC Memória. O prazer é meu. Fique à vontade de fazer qualquer pergunta. Beto, o Bariani está vivo, completando 100 anos, forte pela idade. Por que ele não veio falar com a gente aqui? Bom, o Bariani, o que aconteceu é o seguinte, no início desse ano, o Bariani sofreu um pequeno AVC, né? Foi assim, não impediu ele das suas funções básicas, mas assim, prejudicou um pouco a visão dele e a audição, que já estava muito ruim na época, né? Então ele preferiu se recolher, né? Hoje ele está na casa dele, né, ele tem a saúde, ele tem a consciência direitinho, mas ele preferiu ficar no silêncio. Inclusive, já vou adiantando para você, telespectador, nós fizemos imagens do Bariani lá na casa dele, na famosa e tradicional Casa da Rua 82. Beto, e qual que é a sua relação com o Bariani e por que você preside o Instituto? A minha relação com o Bariani vem de muito tempo, né? Acho que assim, até antes de eu nascer. O Bariani era muito amigo do meu pai, né, lá em Campinas, né? E o Bariani teve uma época, a mãe dele foi uma costureira, né? Esse é um caso que ele me contou. E quando eu fui nascer, ele fez o cortinado do meu berço, só para você ter uma ideia, né? E depois, futuramente, eu casei com a filha dele, a filha mais velha, Maria Lucy, né? Que por sinal hoje estamos fazendo 53 anos de casado. Olha, parabéns. Uma bela coincidência. Perfeito. Agora o Bariani, eu falei no começo que é o mais importante intelectual goiano vivo. Bom, 100 anos de idade, 85 passados em Goiás. Exato. 15, ele veio de fora. De onde ele veio? Ele veio do interior de São Paulo, né? Ituverava. E durante aquele período que estava começando Goiânia, o Pedro Ludovico fez uma propaganda no Brasil inteiro, atraindo principalmente profissionais de algumas profissões, né? Assim, tipo, para poder ajudar na construção de Goiânia. E a família do Bariani, eram italianos, são sempre muito unidos, né? Tinha lá nessa cidade uma serraria. Então, quando eles vieram para Goiânia, vieram com esse intuito de trabalhar na serraria. Inclusive montaram uma serraria lá no bairro de Campinas, né? E foi essa razão que eles vieram para cá. E ele veio com 15 anos de idade, começou a estudar aqui, como é que foi? Ele da época era, né, uma criança ainda. O tio Pedro, que ele chama, né, que era o capitão da turma lá, que trazia. Teve aqui, antes de todo mundo, ele teve aqui em Goiânia, ou teve em Anápolis até. O trem parava em Anápolis, né? Em Anápolis ele ficou sabendo que em Goiânia tinha um prefeito muito jovem, né, que tinha 20 e poucos anos, né, e ele se entusiasmou e falou, um prefeito tão jovem certamente vai, né, fazer muito pela cidade. Aí ele voltou e trouxe a família. O Bariani era parte da família, era uma criança ainda, né? Aí chegou em Goiânia, em Campinas, e ali ele começou a vida dele de adulto, né, até, né, ele foi transformado, né, ali ele começou a jogar futebol, ele começou a estudar, né, quer dizer, ele continuou os estudos, né. Pelos meus cálculos aqui, 15 anos de idade, nasceu em 23, ele chegou em Goiânia em 1938, ou seja, não tinha nada na cidade. Não tinha nada, é Campinas, né, Goiânia estava uma obra, né, quer dizer, era um ambiente de trabalho, né, de obra. E você falou sobre o cortinado do berço. Conta essa história. O Bariani mexia com alfaiataria, com costura? Como que é? Pois é. A mãe, a dona Josefina, a mãe do Bariani, sempre foi muito dinâmica, né? Inclusive, ele puxou um pouco ela, porque na realidade ele também é muito dinâmico, a vida dele, né? E ela era uma costureira, né, de alto padrão.
E ela, como tinha 3 filhos, né, e ele era o único filho homem e mais 2 mulheres, e ela punha para ajudar, né? E ele aprendeu o ofício de costurar. Então ele diz, né, que fazia umas camisas, então ele já tinha essa noção. E tanto que ele, durante a vida dele, ele se envolveu com, né, teve um bazar, né, que era exatamente em função da mãe, que era uma costureira e precisava de aviamentos, essas coisas. Quer dizer, sobre o bazar nós vamos falar daqui a pouquinho com mais detalhes, que ele está na memória afetiva de todo mundo que já tem alguma experiência de vida aqui em Goiânia, né? Você falou de futebol. Pois é, uma das paixões do Bariani é o Atlético Clube Goianiense. E ele jogou futebol no Atlético? Jogou. Ele conta que ele estava na casa dele lá em Campinas, né, e escutou o barulho da bola, batendo bola. Ele foi correr, ele jogava no interior de São Paulo já, pelada, né? Jogava lá na várzea. Aí ele foi nesse campo, que era lá onde hoje é o Antônio Ascioli, e falou que chegando lá, estava um tumultozinho, porque o goleiro estava faltando, não tinha chegado. Aí o técnico estava nervoso e tal, né? Aí ele falou que gritou pro técnico: ô moço, eu sou goleiro, né? Era mesmo ou ele? Ele jogava, né, certamente, ele jogava no gol lá no interior de São Paulo. Aí o técnico, se eu não me engano, era o Parateca, que depois foi prefeito de Goiânia, né? Ele pegou e falou: então vamos começar o jogo, que o Paulistinha aqui vai entrar no gol. Foi onde que, inclusive, ele pegou esse apelido de Paulistinha, foi exatamente nesse momento. E ele se dedicou muito ao Atlético. Ele conta que na época ele corria, ele pegava a bicicleta e ia atrás dos jogadores, sabe? Ele lavava as camisas do Atlético, né? Inclusive ele contava detalhes, que ele tinha que secar na sombra, lavava com sabonete para não estragar a camisa, secava na sombra. Então ele foi um cara que dedicou muito ao Atlético durante anos, né? E jogando também. Ele era o goleiro Paulistinha, porque o Atlético teve um goleiro chamado Paulista. O Paulista, também. Que foi um grande goleiro do Atlético, né? Mas ele foi durante um período titular. Ele fala que ele jogou aproximadamente uns 10 anos no Atlético, mas acho que titular mesmo, ele acho que foi assim um período. Inclusive acho que teve uma época que ele foi campeão. Eu não sei exatamente o ano, mas foi numa disputa com Goiânia, lá no Estádio Olímpico. Que aí para a torcida atleticana, na época, era muito mais saboroso, né? Inclusive ele conta uma história pitoresca que o jogo foi anulado, um jogo final. Aí faltou só um pênalti para ser terminado o jogo. E o pênalti era do Goiânia. Então ele conta que foram preparados para o Estádio Olímpico só para bater esse pênalti. O estádio fechado. O pessoal de Campinas, tudo ao redor do estádio, em cima dos caminhões, prestando atenção. E esse jogador, você sabe o nome, eu não lembro, mas chutou a bola e ele era o goleiro. Então ele fala que benzeu, que preparou toda a situação. E esse jogador, que era um grande chutador, chutou, mas a bola foi fora. Aí falou que foi, né, o pessoal desceu dos caminhões e virou uma festa, e o Atlético foi campeão nesse ano. Pois é, você falou em bola, reza a lenda que ele mesmo costurava as bolas, na época antiga bola de capotão. Capotão, Ele dizia o seguinte, que você vê o nível de pobreza que era o time, né? As camisas, jogador que comprava camisa, né? Essa proteção que ele fazia das camisas era porque não tinha como comprar mais camisas. E a bola também era uma bola. Então falou que quando furava a bola, parava o jogo. Então aí ele ia remendar a bola. Aí como ele ia muito em São Paulo, tinha família lá, ele fez um curso para costurar a bola, né? Então ele tinha lá do lado da trave do goleiro, ele tinha lá agulha, cola, os remendos, né? Então ele pegava e costurava a bola e sabia de uma forma que escondia o nó final, né? Então ele chegou a esse ponto de fazer esse curso lá acho que numa empresa lá em São Paulo. Só para lembrar também para o telespectador que era a época do amadorismo, né? Não era super futebol amador. E hoje ele ainda acompanha, né? Recentemente no Campeonato Goiano que a TV Brasil Central transmitiu, no jogo Goiânia e Atlético, ele foi em alguns jogos. Exato. Como é que foi isso? Foi um jogo em homenagem a ele, né? Eu cheguei aí no campo com ele durante a pandemia, inclusive os jogos era só com convites, né? Porque não tinha público. E o Adson,
lá que é o presidente do Atlético, uma vez foi lá na casa do Bariani e deu os convites para a gente. Então, umas 2 ou 3 vezes nós fomos ver, e ele gostava de ir, sempre foi torcedor do Atlético, né, entusiasmado, e sempre torceu para o Atlético, é uma coisa de coração mesmo, né? Agora, teve essa homenagem, que foi muito bonita, né? Inclusive foi uma coisa incrível, porque existe uma disputa ali entre Goiânia e Atlético, a torcida está meio revoltada lá no dia contra o presidente do Goiânia. Mas quando o Bariani entrou, tanto a torcida do Atlético como a torcida do Goiânia reverenciou, foi uma coisa muito bonita. Homenagem sempre é boa, né? Beto, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta já para falar sobre a vida de Bariani em Goiânia, ele constituindo família. Ok. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Eu quero dizer Bariani que ele já é imortal na Academia Goiana de Letras. Ele é imortal por todo o acervo literário que ele produziu. Então, eu quero que ele seja imortal por mais alguns anos e depois continue com a imortalidade dele, que essa será eterna e dentro do meu coração, e que ele será sempre a referência da literatura goiana. O TBC Memória Especial Bariani Sem Mais está de volta. O nosso convidado é Paulo Roberto Silva, diretor do Instituto Bariani Hortêncio, que está contando para a gente aqui sobre a vida e obra de Bariani. No outro bloco ele explicou que o Bariani sofreu um pequeno AVC no início do ano, está bem, está se recuperando, mas prefere ficar em casa cuidando da saúde. É isso mesmo, né, Beto? Exatamente. Perfeito. Vamos falar agora da família do Bariani, ou seja, do casamento, de filhos. Como é que ele conheceu a mulher dele? Deixa eu te explicar. Eu morei fora de Goiás os últimos 30 anos. Apesar de ser da família, vinha quase todo ano. Mas nos últimos 3 anos, eu voltei para Goiânia. E durante esses 3 anos, ele me contou a história da vida dele o tempo inteiro. Então, ele me preparou exatamente, parece que para fazer esse papel que eu estou fazendo agora, né? É o Bariani público, é o Bariani que é essa pessoa que é um escritor, é um folclorista, né, da cidade. Por isso eu sei tantos detalhes. Ele conta que ele já tinha um bazar, na realidade era um bazar que vendia aviamentos, porque a mãe era costureira, né? Então ele vendia lá zippers, botões, linhas. Ele estava lá aí vendia também umas bijuterias. Ele estava lá no balcão, chegou uma mocinha, aluna do Santa Clara era Colégio vizinho, Tradicional de Campinas, exatamente, né? Colégio Santa Clara, né? Que era mais ou menos vizinho ali da onde ele estava, da loja dele, da 24 de outubro. E a mocinha entrou e toda sorridente, muito bonita, né? E olhou uma bijuteria e pegou a bijuteria e falou, eu vou levar. Aí pegou e levou, né? Mas não falou nada, não acertou. Aí ele olhou e falou, essa mocinha é muito bonita, acho que eu interessei por ela. Isso ele falando para mim, né? Aí no outro dia ela chegou para pagar a bijuteria que ela tinha levado. Aí ele começou a aproximar, a fazer a corte, né? E ele falou, essa vai ser minha esposa. E a dona Leusa, né? O nome dela é Dona Ana Silva, foi conhecida por Dona Leusa, que foi esposa dele durante a vida inteira, né? Veio a falecer se não me engano, uns 4 anos atrás. Daí tiveram 6 filhos. Tiveram 6 filhos, né? Primeiro tiveram 3 mulheres, que é a Sueli Hortêncio, Maria Luci e a Nancy Hortêncio, né? Depois ele queria ter filhos, né? O italiano, você sabe como é que é a história. Aí ele teve mais 3 filhos, né? Que é o Luiz Hortêncio, o José Carlos Hortêncio e o Cláudio Hortêncio. Todos estão aí e é parte da família muito unida, por sinal. E dos 6, alguém seguiu um pouco a veia intelectual do Bariani? Alguém seguiu a veia comercial, empresarial, empreendedora? Olha, o Bariani, ele foi uma coisa fora do quadrado, né? Assim, a nível de comerciante, empresário, né? Foi uma pessoa muito dinâmica. E ele, ao mesmo tempo,
esse intelectual que todos conhecem, né? Nessa área intelectual, eu considero a Nancy, né, que é jornalista, né, que tem 2 livros publicados, né? A Nancy tem essa veia, ela é uma artista. Então, meu pai sempre me incentivou a ler muito, assim, nós todos, né, a ler muito. E quando teve um concurso na minha escola, eu tinha acho que 10 anos, 8 para 10 anos mais ou menos. Aí eu falei com ele, ele falou, você vai participar. Eu escrevi um conto e entrei, era até o GEM, que era o grupo de escritores novos daquela época, que fazia esse concurso nas escolas aqui em Goiânia. Aí eu escrevi um conto, tirei em primeiro lugar, e daí meu pai ficou muito encantado com aquilo. E aí começou a nossa história, assim, eu como escritora, que até não levei muito para frente, não. Mas ele entusiasmou, aí sempre me incentivava, escrevi mais alguns contos, e a gente lançou um livro. Nessa época, quando eu tinha 12 anos, já lancei um livro pela FTD. Era eu de um lado, era um livro assim, você virava a capa e tinha o Ivo, filho do Bernardo Ellis também que escrevia. Aí aquela coisa de filhos de escritores escrevendo histórias infantis. Vamos voltar então nesse bazar, nessa lojinha de aviamentos em Campinas, lá onde ele conheceu a Dona Leusa. Leusa, pois Exato. bem. Mas lá também surgiu o Bazar Paulistinha, né, que para a memória afetiva do goianiense, que tem pelo menos uns 40 anos de idade, sabe bem do que eu estou falando. Conta essa história de uma loja de aviamentos virar uma das maiores lojas de discos do Centro-Oeste. Exato, né? Foi considerada a maior loja do interior do Brasil, que mais vendia, né? É uma história interessante. Ele ia para São Paulo comprar aviamentos para vender. Como ele tinha família em São Paulo, na cidade de São Paulo, primos, né? Então ele ia para lá, ficava hospedado na família e fazia compras para esse bazar. Ao mesmo tempo atendia a mãe dele e vendia lá em Campinas, né? E falou que um dia ele foi comprar umas ombreiras, usava naquela época, né? E falou que quando foram fazer a embalagem das ombreiras, não tinha outras caixas, botaram umas caixas de disco. E ele falou que trouxe essas caixas para Goiânia, né? E colocou nas prateleiras essas caixas de disco que tinham ombreiras, né? Ombreira e zíper, parece. Ele chamava até Fechecler na época. Exato. Né? E falou que colocou lá. E falou que então, ele que atendia sempre o balcão lá da loja dele, falou que chegou, achava as pessoas, falou, e aquele disco lá? Eu queria ver aquele disco. Aí falou, não, ali não é disco não, é zíper, é ombreira, né? Ele falou, ficou atento, sabe? Sempre alguém procurando, né? Ele falou, próxima vez que eu for em São Paulo eu vou dar uma olhada nisso. E foi onde que começou a história, né? Ele foi para São Paulo, aí foi atrás, ele contou que assim, na época não tinha condição de ir nas gravadoras, né? Chantecler, RCA da época. Então ele comprava já de uma empresa que revendia, Casa Manon, ele sempre falava isso. Então ele começou a trazer disco e comprava também um toca-disco, no caso, né? Era uma radiola, uma coisa, vitrola, né? Trazia, trouxe primeiro uma vitrola e alguns discos. Logo vendeu a vitrola, foi para São Paulo, já trouxe 2, aí ele começou essa carreira dele de vendedor de disco, que chegou a ser um dos maiores vendedores de disco do Brasil, né? Inclusive, ele teve o pessoal das gravadoras, né, sempre atendeu ele muito bem, que ele dava participou. condecorações, reconhecimentos para ele. Sempre. Ele participou, inclusive, do movimento da música goiana, na época, que era a música caipira, né, original, levava para gravar lá em São Paulo, né. Ele foi, como que a gente pode dizer, empresário de artistas também? Não, ele não empresariava, não. Ele tinha um interesse, né? Como ele tinha esse canal com as gravadoras, né? E ele tinha esse nome bom lá com elas, era um grande vendedor, ele ajudava essas duplas na época, né? E depois chegou no Lindomar Castilho, né? Que foi uma pessoa que na época também foi ele que levou para lá mas teve muitos que ele fez esse trabalho, sabe? Já que a gente está falando em música, temos 2 músicas que é interessante citar. Uma de Belmonte e Amarai, não sei se a pronúncia é essa, desculpa, que foi gravada também por Chitãozinho e Chororó, Saudades de Goiás, que faz referência a ele. Às vezes me
obrigado por esta razão. Azul, Valdomiro, Mariana e Hortêncio, rompeu o silêncio do meu coração. Faz referência ao livro dele, acho que é O Sertão Sem Fim. Perfeito. Esse ele conta uma história, essa pessoa chamava Goiá, quando veio para Goiânia. Goiânia sempre teve uma tendência de aparecer para esse lado aí da música caipira, no caso, né? Esse Goiá saiu de Minas e veio para cá. Ele foi depois um dos grandes compositores da música sertaneja, né? E ele fez, como o Bariani atendeu ele falou que ele chegou em Campinas, no ônibus, o Bariani levou para casa, né? Deu uma força para ele. Ele fez depois essa homenagem para o Bariani, que é sobre, eu acho que O Sertão Sem Fim, se eu não me engano, a história do livro. Outra música, Tião Carreiro e Pardinho, clássicos da música caipira raiz, a música Pagode em Brasília. Quando começou Brasília, ele montou loja em Brasília. Do Bazar Paulistinho. Bazar Paulistinho, Núcleo Bandeirante, né? E lá em Brasília foi onde que realmente ele virou o maior vendedor de disco do interior do Brasil. Porque ele tinha loja no Núcleo Bandeirante e tinha também, quando começou, né, o plano piloto, ele tinha lojas lá também. E vendia muito disco, e vendia muito, como o Núcleo Bandeirante era um centro dos operários, né, dos trabalhadores, dos candangos de Brasília, vendia muita música sertaneja, caipira na época, né? E na realidade, o compositor, que eu não sei se é o Tião Carreiro. Tião Carreiro Tião Carreiro é o intérprete, eu tenho certeza. Sim. Mas acho que ele não é o compositor. Ah, ele só interpreta. Ele interpreta. Fez uma música e fez, como não podia fazer uma divulgação do nome Bazar Paulistinha, ele falou que o bazar do Valdomiro em Brasília é o soberano, né? O Valdomiro, no caso, é o Valdomiro Bariani, que era o dono do Bazar Paulistinha, e que vendia muito disso na época, né? Então foi uma homenagem que hoje é uma música de sucesso, é uma música, acho que clássica, né? do sertanejo, né? Do caipira, raiz mesmo. No estado de Goiás, meu pagode está mandando. O bazar do Valdomiro em Brasília é o soberano. Beto, vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, ok? Ok. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Devemos muito a ele, porque ele morava em Campinas e recebia os jovens, começando na literatura, em sua residência. E lá a gente ficava à vontade, a gente conversava, a gente falava dos planos, a gente tomava cervejinha, comia sempre alguns bons petiscos que ele oferecia, uma cachaçinha. Então a gente que era muito jovem naquela época, a gente tinha o Bariani como uma referência e ele é uma referência até hoje. Eu digo sempre que ele é um pedestal, que ele é uma estátua de referência, de saber, de valor e que Goiás e o Brasil devem muito a ele. O TBC Memória Especial Bariani Sem Mais está de volta. O nosso convidado é Paulo Roberto Silva, diretor do Instituto Bariani Hortêncio. E você que está nos assistindo a partir de agora e pergunta, cadê o Bariani? Explica de novo para quem está assistindo a partir de agora. Ah, pois não. O Bariani, ele infelizmente teve esse pequeno AVC no início do ano, né? Que prejudicou um pouco a visão dele e a audição. Então, como ele é uma pessoa que passou a vida inteira lendo e conversando e ouvindo o tempo inteiro, né, as pessoas, ele sempre fazia grandes reuniões de intelectuais na casa dele. E com essa idade, ele resolveu parar com tudo, sem condições, e, inclusive assim, passou por um processo de silêncio, né, que a gente atende ele e entende muito bem. Então, ele está na casa dele, fica sempre apreciando, ele está sempre ali na janela, né? É até se você passar na rua 82 ali, você prestar atenção, ele está sempre na janela ali. E outra coisa, é verdade que até 2, 3 anos atrás ele dirigia ainda? Dirigia, com certeza.
Há 2 anos atrás, ele já dirigia, ele fazia tudo até um ano e meio atrás, ele era totalmente, fazia tudo que era, né, no computador, ele estava sempre no computador fazendo as ideias dele, nunca parou, inclusive ele tem uma série de livros a ser lançado. Né? Quantos, você sabe? Olha, o que eu sei, ele tem um grande romance, que ele falou que quer que seja lançado póstumamente, né? E tem mais uns 2 ou 3 livros, né? Ele tem uns 3 ou 4 livros que vão ser lançados ainda póstumamente, que é o desejo dele. E ele tem, na realidade, já 55 livros editados, né? Pois é, antes de falar desses 55 livros ou do resumo deles, vamos acompanhar mais um depoimento de um outro intelectual goiano sobre a obra de Bariani? Ok, vamos lá. Conhecida no Brasil inteiro. Então, Bariani representa a cultura goiana, mesmo tendo nascido em São Paulo, chegou para cá ainda menino, né? Mas representa hoje fortemente a cultura goiana, os nossos valores goianos, né? Teria aqui falaria sobre o Bariani aqui um dia inteiro, né? E hoje a gente muito satisfeito em participar desse vídeo, né, que está homenageando, né? E fica aqui as nossas homenagens ao querido e estimado amigo. Betão, são 55 livros, entre contos, folclore, romance, policial, infanto-juvenil, dentre outros. Quando é que começou essa extensa vida literária do Bariani? Foi lá em São Paulo ou já foi aqui em Goiás? Não, ele desde São Paulo, ele escrevia para um jornal. Tinha um jornal em São Paulo, eu não sei exatamente o nome do jornal, que fazia crônicas semanalmente, né? E ele sempre mandava, assim, muita gente mandava, mas eles escolhiam as melhores crônicas para serem publicadas. E ele mandava sempre algumas crônicas, sempre já nessa ideia do sertanismo, né? Parece que ele já sempre gostava disso. E quando ele voltou para Goiânia, ele continuou mandando essas crônicas. Tanto que o primeiro livro dele, que é o que foi pelo sertão, né? Que é exatamente essas crônicas, juntaram essas crônicas e publicou o livro, que é inclusive em parceria com a outra pessoa, que chama Vovô do Pito, o outro livro. Eu não sei exatamente o nome do outro escritor, mas também que era um dos concorrentes desse jornal lá em São Paulo. E isso foi a primeira, quer dizer, que ele começou isso bem jovem, né? Acho que tinha menos de 15 anos, né, quando ele começou. Então já tinha sempre esse interesse, esse pendor aí para a literatura. E ele, pelo que está anotado aqui, Sertão Sem Fim, Sertão, o Rio e a Terra e Vão de Angicos. Isso é uma trilogia do sertão, né, que ele fez, né? E esses 3 livros foram os primeiros. Aí depois ele foi... E esses livros, perdão te interromper, pois não, eles foram relançados recentemente, vamos dizer. Estão sempre em edições novas, né? Sempre em edições novas. Eu exatamente não sei quais edições estão, mas sempre está sendo relançado, novas edições, novos... inclusive tem essa edição que é uma coletânea, né, sobre o sertanismo, tem coletânea sobre as crônicas dele. E ele sempre participou também do popular, né, durante acho que 30 anos ele fez crônicas no popular. E ele foi juntando também essas crônicas, ele fez livros dela, né, e ele se dedicou, né, ele foi a paixão da vida dele, a literatura, né, então ele se dedicou a sempre... Cresceu muito na literatura, lendo, procurando ter contatos, né? Depois que ele se estabeleceu como comerciante, né, ele criou uma condição de vida melhor, ele passou a frequentar o ambiente intelectual, né, mesmo fora, em São Paulo, Rio de Janeiro, ele ia nas feiras, né? E passou a ter contato com os escritores da época. Então, assim, foi um crescimento muito grande dele nessa relação intelectual também, né? E depois ele ampliou essa visão dele para livros paradidáticos, que ele gostava muito, que ele sempre atendeu muito aos alunos de escola, sabe? Sempre ele se dedicou aos jovens também. E o paradidático é um livro que ele faz exatamente para jovens, né? Uma questão educacional. E depois ele, como era uma pessoa muito criativa e muito dinâmico, sabe, uma capacidade de produção incrível, né?
ele ele fez livro de policial, né, de um detetive, ele criou um detetive, fez um ou dois livros sobre esse detetive. Ele criou livro, romances, livro infantil. Depois ele começou a entrar para o folclore, né, que depois, junto com a Regina Lacerda, foi uma grande folclorista aqui de Goiás, né, que era grande amiga dele, eles enveredaram para o caminho do folclore. Então ele começou a fazer estudos, né, sobre o folclore, criou uma cartilha do folclore, que é um livro muito importante, inclusive, até a nível nacional. E foi uma carreira muito ampla. Ele sabe? se considera, acima de tudo, um folclorista ou não? Ele não, ele é um folclorista, com certeza, e se considera. Sim, mas dentre tantas capacidades dele. Inclusive ele criou em Goiás a comissão de folclore, né? Ele mais a Isabel Signorelli, que na época trabalhava com ele, criaram as comissões de folclore em todo o estado de Goiás, sabe, né? E começou a valorizar muito essa área do folclore, inclusive na casa dele, atendendo as pessoas, né? Ele, inclusive, tem músicas de folclore que ele fez, né? Folia do Divino, que é uma folia muito conhecida, foi ele que fez. O Divino Pai Eterno na sua casa chegou, na sua casa chegou. E ele se dedicou muito ao folclore em Goiás, muito mesmo. E, inclusive, assim, ele também sempre, o que eu até considero o grande legado do Bariani é a pesquisa, né? Pesquisou muito o Bariani, sabe? Né? Sim, e tem até o dicionário, né, dele. Exato, Na pesquisa, é até uma história interessante. Ele estava numa convenção, se não me engano, no Ceará, e encontrou com o Câmara Cascudo, na época, que estava fazendo um livro sobre a culinária brasileira. E teve lá nessa convenção, que o Câmara Cascudo é um potiguar, né? Mas estavam no Ceará. Aí falou que o Câmara Cascudo vira para ele e falou: você que é de Goiás, podia mandar umas receitas lá de Goiás para me colocar no meu livro. Esse livro dele era sobre a culinária brasileira. Inclusive é um livro maravilhoso do Câmara Cascudo de pesquisa. Aí o Bariani voltou para Goiás e foi pesquisar algumas receitas, né, tipicamente goiana, para mandar para o Câmara Cascudo. Nisso, quando ele mandou, se não me engano, foi 17 receitas, o Câmara Cascudo pegou e virou para ele e falou: já que você começou a fazer essa pesquisa e tem tanta receita, por que você não faz um livro aí sobre a culinária goiana? Foi onde que ele começou a pesquisa dele sobre a cozinha goiana, né, que ele fez esse livro, A Cozinha Goiana. Mas, ao mesmo tempo, quando ele ia para o interior pesquisar com as pessoas, né, sobre essa culinária autêntica, ele começou a prestar atenção da forma que as pessoas falavam, né, começou a notar o vocabulário das pessoas e também as medicinas, né, as receitas de chás, né, para curar certas doenças e tal. Então ele fez uma pesquisa que foi tripla, né? Ao mesmo tempo, durante, acho que se não me engano, quase 20 anos, ele fez essa pesquisa em fichas, sempre separando, né, a parte da culinária, a parte do vocabulário e a parte da medicina. Então, como ele mesmo disse, né, que ele está descrevendo como come os goianos, como falam e como se tratam. E ele inclusive deu uma grande importância para isso, porque ele acha que os tempos modernos vão acabando com essas tradições. Então ele quis que isso fosse preservado, né, na literatura e nos livros dele. Agora, o Bariani, 6 filhos, não é nada fácil educar, criar 6 filhos, né, ter que trabalhar. A gente já comentou do empreendedorismo dele, do Bazar Paulistinha, mas ele mexia com outras atividades também. Ele foi um empreendedor de sucesso? Foi. Ele tinha uma cerâmica. Ele montou uma cerâmica, inclusive a história do peixe na telha, né? O peixe na telha, coisa bem goiana. É bem tradicional, né? Um prato bem tradicional. O professor Adair, né? Adair era um professor e gostava de culinária. O professor Adair fazia esse peixe, aí o Bariani pegou,
falou, vamos fazer esse peixe num barro. Aí ele foi na cerâmica dele, mandou fechar uma telha, os dois lados da telha, e o professor Alex começou a fazer esse peixe nessa telha, que hoje virou essa receita do peixe na telha, né? É uma coisa compartilhada dos dois. E ele tinha essa cerâmica lá em Guapó, na região de Guapó. Era serrinha. Essa serrinha era uma serra que tinha lá por trás da cerâmica lá, dentro da terra dele. E ele depois foi pesquisar, essa serra é de granito. Então ele começou a explorar o granito que tinha na serra, né? Aí ele montou uma empresa, se não me engano era MCCEL que chamava, que era uma empresa de explorar granito. E ele era um cara muito entusiasmado, né? Aí começou a usar esse granito lá da região e começou a explorar granito em Goiás inteiro, ir atrás das minas e correr atrás e tal. E ele conseguiu montar um grande esquema e que tinham granitos que foi até exportados, né? Granitos, tinha o cinza, tinha o vermelho. Até acho que a maior obra que tem de granito dele aqui em Goiânia é o Castro Hotel. Foi feito todo com granito, ele que forneceu todo o granito do Castro Hotel. Olha, que curioso, porque todo mundo sabe da capacidade intelectual de escritor dele e nem todo mundo conhece esse lado empreendedor dele. E ele se considerava mais o quê? Um intelectual, um escritor ou um empresário? Ele foi, durante a necessidade, ele foi um grande empresário, ele correu atrás, né? Tinha necessidade de criar os filhos, como você disse, 6 filhos, né? Não é fácil, todos foram muito bem educados, então ele correu e foi ser o grande empresário. Mas, ao mesmo tempo, ele parava, tinha certas horas que ele usava para leitura ou para escrever, né? Ele sempre foi muito certinho nesses momentos, né? Conseguia. E depois que ele se realizou como empresário, né, que virou um grande empresário, chegou a ter 8 lojas de disco, né, lojas em Brasília, chegou a ter em Uberlândia, não sei quantas em Goiânia e tal. Ele passou as lojas para os filhos e foi dedicar exclusivamente para a cultura, não só como escritor, mas sempre agregou muita gente, sabe? A casa dele sempre foi um ponto cultural muito dinâmico. Beto, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco e vamos falar do reconhecimento da obra de Bariani Hortêncio. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. E eu já sempre disse, seu Bariani, não existe pessoa que fale mais do folclore, que escreveu folclore, que estudou folclore, toda a nossa sabedoria popular do Centro-Oeste do que o senhor. Então, perto, eu não deixarei nunca de mencionar que Bariani Hortêncio é a nossa referência e é o que a gente faz. Hoje eu tenho como objetivo e uma missão em regar essa sementinha que o senhor plantou, que é a sementinha do folclore no estado de Goiás. O TBC Memória Especial Bariani Sem Mais está de volta para o 4º e último bloco. O nosso convidado é Paulo Roberto Silva, diretor do Instituto Bariani Hortêncio. O Paulo, que é mais conhecido como Beto, que é inclusive genro também do Bariani. Exato. Beto, eu terminei o último bloco falando sobre o reconhecimento da carreira de Bariani. Ele é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, da Academia Goiana de Letras, da União Brasileira dos Escritores, Seção Goiás e de outras entidades. A obra dele no meio intelectual é reconhecida? Com certeza, né? Muito reconhecida, tanto que ele participou de todas as instituições. Você falou dessas aí, mas tem a Academia Goianiense de Letras, nos interior também, ele é da Academia Palmeirense, sempre convidaram ele. E foi, inclusive, também professor honoris causa da Universidade Federal, né? E foi muito reconhecido, com certeza, né? Pelo tamanho da obra dele e pela importância da obra, né? Agora você falou em UFG, ele começou a estudar odontologia? Conta pra gente essa história aí. Na época, em Goiânia, parece que ele tinha interesse
de fazer engenharia. Ele sempre foi muito bom de matemática, tanto que quando ele era solteiro, ele era professor de matemática. Isso é uma coisa que nós não citamos aí, né? Sim. Mas ele foi professor de matemática. Chegou a ter um cursinho de madureza na época. Explica para a juventude o que é madureza. Madureza é o artigo 90, que chamava na época, né? É um tipo de exame que você faz que você, por exemplo, abrevia. Num exame só você faz o segundo grau, por exemplo. O antigo segundo grau. O antigo segundo grau, né? E isso era muito usado na época. E ele era professor, porque eram uns exames muito difíceis também, né? Acontecia uma vez ou duas vezes por ano, muitas vezes tinha que ir para São Paulo, Ribeirão Preto, algum lugar fazer esses exames. E ele era professor de matemática, foi onde ele conheceu meu pai. Ainda eram 2 jovens solteiros lá em Campinas. E como professor, depois ele também foi, voltando aí às instituições, né? Ele queria fazer engenharia, mas não tinha em Goiânia curso de engenharia. Tinha odontologia. Ele foi, prestou o vestibular, passou, mas depois a carreira dele empresarial foi muito dinâmica e a família crescendo, ele abandonou. Acho que ele fez 2 anos de curso de odontologia. E abandonou e foi ser só empresário e escritor, né? Voltando no Bariani, empresário, dono de cerâmica, diz que um tal de Antônio Poteiro começou com ele. Como é que foi isso? Tem uma história interessante. Isso ele me narrou, né? O pai do Antônio Poteiro trabalhava na cerâmica dele. Ele tinha essa cerâmica em Guapó, né? Fazia potes, né? Porque ele fazia potes, filtro, fazia telha, tijolo, fazia tudo. E o pai do Antônio Poteiro, ele estava precisando de mais gente para trabalhar, para fazer pote, né? O pai do Antônio Poteiro falou: olha, meu filho, ele trabalha com isso, mas ele não pode ser registrado porque ele teve um problema físico e ele foi aposentado, né? Então ele não pode trabalhar porque... Ele falou: não, manda ele vir aqui para cerâmica, né? Pode vir para cá, porque é lá no interior e tal, né? Isso é um que ele me contou. Aí chegou o Antônio Poteiro e foi trabalhar com ele. E na época morava com ele, que eu faço questão de citar, um artista que veio do interior de São Paulo, né, que é o Caetano Soma, que é uma pessoa fantástica, que infelizmente está sendo esquecido aqui em Goiás, um grande artista plástico. Ele não era só um artista plástico, ele foi um compositor, fazia instrumentos, um poeta, cantor, sabe? Era uma pessoa, sabe, esse artista completo. E veio para Goiânia, como era italiano, né, e se encontrou com o Bariani, e ele foi assim considerado o filho mais velho do Bariani. O Bariani adotou ele e levou para cerâmica. E lá ele fazia já esses potes também. Então ele e o Antônio Poteiro foram uma dupla lá nessa época, né? O Antônio Poteiro na época não pintava nem nada, né? Ele veio a pintar depois com a influência do Ciron, né? Não só a influência, como a cooperação do Ciron. Beto, outra paixão de Bariani é Brasília, né? Você já citou que ele teve o Bazar Paulistinha, lojas lá em Brasília. Exato. Ele, inclusive, fez um hino de Brasília, esteve lá na inauguração. Conta dessa relação dele com a capital federal. O Bariani sempre foi muito esperto, né? Assim, ele via as oportunidades e corria atrás. Então, quando foi inaugurar Brasília, ele vivia por lá, e o Juscelino Kubitschek sempre estava andando ali no Núcleo Bandeirante, né? O Juscelino Kubitschek sempre foi uma pessoa ia lá na obra, né? Eu lembro que tive lá uma vez, eu era criança ainda, e eu lembro que eu fui com o Bariani até. Lá na época tinha os SAPs, que eram onde que fornecia comida para os operários. A gente estava lá, de repente chegou o Juscelino no meio dos operários e tal. E ele fez contato com o Juscelino, e fez um hino de Brasília, da inauguração de Brasília. Inclusive o hino começa com uma fala do Juscelino, né? E depois ele fez a letra e a música. E na época ele foi para São Paulo, produziu milhares na época era o stand play, né? Era o compacto, e levou para Brasília e
vendeu milhares na época, sabe, né? E esse disco até hoje já tem, acho que, se não me engano, umas 5 edições dele, né? Que é o Hino de Brasília. E tem várias histórias curiosas da vida do Bariani. Uma delas é a casa lá da Avenida 82, que já está virando um marco da cidade. Com certeza, com certeza. Ele que construiu aquela casa, como é que foi? Eu sei que tem uma história que te envolve indiretamente aí. Não, ó, me envolve minha mulher, né? Sim, indiretamente. Indiretamente. Ele falou que ele estava, a Maria Lucy tinha ido viajar, a filha dele mais velha, né? Foi fazer uma viagem para o exterior. E programou a vinda, normalmente o aeroporto que fazia essas viagens era Brasília. Programou para vir no dia X lá, e ele foi em Brasília buscá-la. Chegou lá, ela não deu para vir naquele voo, ela viria no outro dia direto para Goiânia. Então, como ele estava lá, e tinha umas meninas de Goiânia, que estavam lá no aeroporto, que tinha chegado naquele voo, né, colegas da Lucy, e ele falou, vou dar carona para vocês. Aí uma das meninas, eu não lembro o nome, morava nessa casa da 82 ali. E ele morava na Rua 1. Ele tinha mudado para a Rua 1, no centro, né? E a casa dele era pequena, com 6 filhos, acho que tinha 3 quartos, era meio complicado. Ele falou que chegou nessa casa lá, uma casa imensa, né? Que ele foi deixar a menina, foi entregar a moça para o pai, né? Aí ficou conversando. Ele falou, mas que casona imensa, né? O proprietário da casa virou e falou, pois é, eu com essa casa imensa, eu tenho 2 filhas, né? Uma casa, e está sobrando casa. Aí ele falou, eu com 6 filhos com uma casa pequena, né? Aí, conversando, ele falou, vamos fazer um negócio? Aí o cara falou, tudo bem, vamos fazer um negócio. E nisso ele fez, ele entregou a casa dele da Rua 1, né? E voltou, certamente, um dinheiro lá para o proprietário da casa, que estava ainda terminando a construção. O Bariani, inclusive, terminou a finalização da construção. E que lá, isso foi em 68, se eu não me engano, né? E até hoje está lá, né? A casa virou, inclusive a casa, ela tem uma história, né? Porque é uma casa feita na época que estava na moda do modernismo, né? E o arquiteto da época, o Eurico de Godoy. Eurico de Godoy, exatamente, né? Que foi um arquiteto que, inclusive, acho que deu sequência na construção de Goiânia. Perfeitamente. Na época. E ele que fez aquela planta, né, daquela casa. E o Bariani preservou a casa, né? Inclusive, ele até, na época, uns 2 anos atrás, autorizou o tombamento da casa, né? E ela já está tombada ou como está? Olha, se ela não está tombada é por incompetência dos órgãos aí, porque ele autorizou, né? Eu acho que a prefeitura, um órgão aí que é encarregado disso aí. Mas a intenção é que seja tombada, né? Ele falou que ele já fez tudo que ele tinha que fazer, porque lá no fundo da casa ele criou uma cozinha caipira, né? Com fogão a lenha. Ele fez o que ele tinha que fazer, sempre no estilo da construção, né? E a parte de fachada nunca mexeu. Né, você falando da casa dele, nós estivemos lá, a equipe do TBC Memória, nós estivemos lá com você, fazendo imagens, pegando o depoimento do Bariani, e pudemos perceber a riqueza cultural que tem ali e que você, sem remuneração, por amor mesmo, faz. Conta pra gente, para encerrar, a dificuldade que é manter aquilo, de recursos, enfim, de preservar essa parte da cultura goiana que está lá naquela casa. Você entrou num ponto bem Te peguei importante. no emocional. Bem importante. Porque, na realidade, eu sempre admirei o Bariani, independente da nossa relação de família, né? Eu sempre gostei também, desde jovem, de literatura, né? Da época do Bazar Oió, que eram grandes lançamentos em Goiânia. Goiânia fervilhava cultura, né? Naquela época. Eu sempre gostei, e eu tinha meu amigo Renato Castelo, que a gente sempre foi muito ligado, né? A gente fazíamos cursos de literatura e tal. E isso me levou a admirar também o Bariani como um pesquisador, como um escritor. E depois de eu ter passado um tempo fora, né, eu voltando para Goiânia, ele me chamou para poder colaborar com ele lá, sabia da minha intenção. Eu, inclusive, tinha colaborado já com o livro da cozinha, porque eu sempre trabalhei com cozinha, tinha restaurantes e tal, né? E fizemos a edição especial da cozinha. Eu fui me envolvendo no Instituto, né?
E ele ficou exatamente, foi passando para mim isso aí. Como eu disse, durante 3 anos a gente esteve junto ali o tempo inteiro. E ele me mostrou tudo que tem daquele instituto, que é muita coisa, que ele guardou, que ele classificou, né? É um trabalho muito importante, um trabalho que ele fez pessoalmente, sabe? É incrível. E eu valorizo muito isso. E fiquei assim com essa responsabilidade, você entendeu? De alguma forma, preservar esse legado, né? E te digo que não é muito fácil, é muito difícil, né? A cultura em geral, ela não é valorizada pelos políticos, pelas autoridades, né? Apesar que eu acho que um local, um país ou um estado, ele é muito mais conhecido por sua cultura. A gente chama que é o soft power, né? Então, inclusive gera lucro, porque a cultura, sim, né, atrai turismo, tudo isso. Beto, parabéns pelo seu trabalho. Bariani é imortal, vai estar sempre entre nós. Com certeza. E muito obrigado por dedicar esse tempo com a gente aqui. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Um abraço a todos vocês, muita alegria.